Ok, pessoal, muito boa noite a todos de casa, boa noite aqui os presentes aqui na FREBEM, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, mais um Evangelho Terapia, hoje dia 14 de agosto de 2024, e nesse momento eu convido a todos que já chegaram, os que estão chegando agora também, para esse breve momento em que nós vamos elevar nossas vibrações. Vamos mentalizar, nesse momento, o semblante que nós temos do nosso Mestre Jesus, mas aquela energia muito serena, muito amável, muito agradável, que nos envolve, que nos abraça, que sempre nos acolhe, e que possa trazer, nesse momento, as condições mais apropriadas para esse momento, que possam acolher os irmãos espirituais, que nos auxiliam nessa tarefa na Casa Fraterna, assim como todos os outros irmãos que vêm também para acompanhar, para assistir, acompanhados ou não, e que ao final desse momento possam ser acolhidos também pela espiritualidade. E que nós que estamos aqui nessa dimensão da carne, possamos absorver da melhor maneira possível aquilo que será disponibilizado nesse evangelho de hoje. E que Jesus continue abençoando a todos nós, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, pessoal, dando continuidade no nosso tema, como já foi divulgado aí nas redes sociais, convido a todos que estiverem assistindo posteriormente no YouTube, que façam parte também do nosso grupo, do Meet, né, do nosso grupo de WhatsApp, para que possam também ser atendidos nos trabalhos de desobsessão aqui da casa. Lembrando que as pessoas que moram aqui em Nova Russas, no Ceará, precisam vir presencialmente. Depois de 8 semanas, ela entra numa fila de espera para fazer esse atendimento. E para as pessoas que moram também à distância, é a mesma quantidade de palestras. 8, não precisa ser consecutivas, mas é importante que a gente acompanhe quantas vezes a gente puder de forma consecutiva e ficar sempre, né? Na verdade, porque faz parte do tratamento. O Evangelho, ele alimenta a nossa alma, assim como também o passe, aquela dinâmica no final. Tudo isso faz parte do tratamento, da evangelioterapia. Então, vamos aqui nos localizar onde nós estamos, porque, como vocês sabem, quando é a minha vez aqui nas palestras, a gente vem fazendo, eu diria que poderia ser utilizado até outro termo, né? Um estudo do evangelho, vamos dizer assim, onde a gente avalia as leituras, procura não deixar passar nada, praticamente a gente desenha ali o que está escrito, não é diferente de uma palestra realmente que é livre, o tema, que a pessoa, né? Então, basicamente isso. Então, nós estamos no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, e já nos encontramos na última leitura desse capítulo, que fala sobre os bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, né? Ou seja, felizes aqueles que têm os olhos fechados. Então, nós vamos entrar mais uma vez na leitura evangélica, já trazendo algumas reflexões durante o processo, né? Não vamos fazer a leitura completa para depois avaliar, mas sim durante o processo. E é importante que a gente não pegue a leitura, a gente vai, claro, comentar sobre isso, mas não trazendo ao pé da letra, né? Vamos dizer assim. Dito isso, vamos à nossa leitura, que está no item de número 20 do Evangelho do capítulo 8. E essa figura, para quem está, né, assim, nossa, que figura é essa? Já trouxe logo de início a figura de São João Maria Vianney, mais conhecido também como o Cura d'Ars, né? Então, esse texto é ele quem traz para a gente, o Cura d'Ars, né? Depois eu falo um pouco mais sobre ele lá no final da leitura, mas só para vocês já saberem que foi ele que trouxe essa mensagem para a gente. Então, ele diz o seguinte: meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas
não as atribuais, senão aquele que é vosso Pai em tudo. Então, nessa primeira parte, eu já vou destacar a parte de cima, depois a gente fala sobre a parte de baixo, né? Quando nós falamos aqui sobre imposição das mãos, nos leva a algumas passagens, né, da vida de Jesus. Assim como também uma prática adotada por quase todas as casas espíritas, né? Que é o quê? O passe, não é isso? Então, primeiramente, vamos ver aqui algumas passagens onde Jesus utiliza-se dessa ferramenta. Então, tem a cura da mulher encurvada, lá em Lucas 13, 10 ao 13. Jesus vê uma mulher que estava encurvada há 18 anos, ele a chama e impõe as mãos sobre ela. E imediatamente ela se endireita e glorifica a Deus. Agora nós vamos para a cura do cego de Betsaida. Em Marcos 8, de 20 a 25, Jesus leva um cego para fora da aldeia, coloca saliva nos olhos dele e impõe as mãos sobre ele. Após isso, o homem recupera a visão gradualmente. E uma terceira passagem também para ilustrar isso, a cura de crianças, né, que, entre aspas, né, em Mateus 18, 13 e 15, Jesus impõe as mãos sobre as crianças e as abençoa. Embora não seja uma cura física, é um exemplo de como a imposição das mãos de Jesus traziam bênçãos e proteção. Então, dito isso, o que dizer do passe, né? Nós não somos Jesus, mas ele disse, vós sois deuses. Então, nós temos a capacidade, sim, de transmitir também esses fluidos benéficos para as pessoas. Jesus tinha, né? Jesus tinha, não, né? Tem. Na verdade, ele é o ser mais iluminado, o ser mais evoluído que foi enviado para nós, para servir de nosso modelo e guia. Então, ele tinha esse magnetismo incrível, né? Você imagina você ouvindo algumas entrevistas do Chico Xavier. Procure no YouTube, entrevista do Chico Xavier para Hebe Camargo, para aquela atriz Glória Menezes. Ela não consegue conter a emoção de estar perto do Chico Xavier, devido à luz, devido àquela energia que ele transmitia para as pessoas, né? Alguns próximos dele diziam que muitas vezes uma luz, às vezes, estava brilhando no peito dele, e ele, com a sua humildade toda, né, tentando esconder. Chico, que é isso? Ele escondia que assim disfarçava, para você ver essa questão do magnetismo que a pessoa transmite. E tem pessoas comuns, vamos dizer assim, entre nós, que têm essa capacidade de transmitir essas energias. Um abraço que traz uma sensação de alívio, de paz, né, de cura, por que não dizer? E o que falar do passe? Né? Que a pessoa, nós precisamos também nos preparar. Como não somos seres iluminados, né? Como às vezes muitas pessoas até pensam, muito distante disso, há toda uma preparação para que a pessoa possa, além do estudo que é feito, para poder chegar ali e aplicar um passe em alguém. É um monte de situações, carne, não pode comer, relações sexuais. Se você tiver alguma discussão que você perder, né, o seu equilíbrio durante o dia, a pessoa chega e avisa, olha, eu não vou poder participar do passe hoje, eu não estou preparada, né? Por mais que ela seja só um instrumento da espiritualidade, não seja ela que está dando o passe, ela está transmitindo a energia que vem, é um passe chamado misto da espiritualidade, né? Né, Tereza? Você estava comentando que às vezes a pessoa tem a capacidade de ver a equipe espiritual, as médias que têm essa capacidade, elas veem a equipe que vem ajudar aqui nesse momento do passe também, né? Diz que é a coisa mais linda. Então, o passe ele ajuda a trazer, a harmonizar essas energias do nosso corpo, né, do corpo espiritual ou do perispírito. Ele ajuda a aliviar também sintomas físicos, emocionais. Quantas pessoas, né? Claro que às vezes são casos mais graves, mais complexos, obsessões que somente o passe não resolve, ele auxilia, né? Precisa realmente do tratamento completo.
né? Ou então, às vezes, você sai e você já vem com tanta coisa, sai, descarrega as energias, né, ali, às vezes sai mais sonolento e tudo, mas é geralmente isso que acontece. E também tem um detalhe muito importante, de que a pessoa que vai também receber esse passe, ela precisa estar receptiva. Porque eu posso muito bem entregar qualquer coisa para alguém, entregar um presente. A pessoa, não, eu não quero. E isso acontece na hora do passe. A pessoa está ali, se prepara toda, vem, põe as mãos, faz ali suas orações, toda a limpeza. E a outra pessoa está pensando no jogo que está passando na televisão, na festa que vai acontecer daqui a pouco ali, o negócio é pular, e aí você praticamente não recebe. Então você precisa estar conectado com aquele momento ali, receptivo. Fala assim, eu quero receber essas energias, né? Me dê o que eu quero, né? É o que também é uma proteção espiritual. Ele pode, naquele momento, acompanham alguns, sejam encaminhados naquele momento do passe, que vem com a gente, né? Chega aquele momento, pode ser que quando você entra aqui na casa, já recebe essa ajuda durante o processo e na hora do passe também. É feito também, né, nos bastidores, vamos dizer assim, naquele momento em que eu estou conduzindo aquela dinâmica final, é feito por outra pessoa, por outras pessoas, um atendimento aos espíritos, né? Só com questão do pensamento. Isso não é exposto aqui para vocês. Então, são muitas coisas, acelera no processo da cura, né? E também para a limpeza de energias que a gente traz acumuladas, equilíbrio dos chakras, entre outras tantas coisas. Então, quem quiser saber mais, pode procurar livros que falem sobre o tema, pesquisar na internet. Mas, nesse primeiro momento, esse resumo da importância do passe, né, que Curadares trouxe nessa. Vocês querem que eu imponha as mãos sobre essa pessoa e as cure? Né? E aí vamos continuar aqui no texto. Agora sim, a parte de baixo. Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fecharam para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres, mas ele complementa. Sem a vontade do bom Deus. Quer dizer, não depende somente dele que aconteça esse milagre. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, não aquele vosso Pai, em tudo. Não é? Então, ele aqui já demonstra para a gente uma humildade incrível, né? Porque, e também, de certa forma, um reconhecimento das limitações que ele tinha. Aí dizer assim, não, não sou eu que curo, eu sou um instrumento, né, da vontade do meu pai. Então, depende da vontade dele para que a coisa aconteça aqui, não é? Então, aqui a gente costuma dizer a mesma coisa. As pessoas que buscam as casas espíritas para qualquer tipo de tratamento que seja, um grande percentual, 90, 95%, ela está com a pessoa que vem buscar também, porque vai depender dela. Aqui a gente só realmente auxilia, ajuda, orienta, faz o trabalho de obsessão, mas nós acabamos atraindo novamente. Então, muitas coisas poderiam ser atribuídas, né? O que nós não acreditamos em milagres, que são coisas que acontecem de forma natural, possíveis, explicadas, a forma como acontece, você pode produzir isso, né? Como elas acontecem, fluidicamente, há todas as explicações, no livro dos médios e tudo. Quantas pessoas não seriam atribuídas, talvez, como santos que passaram aqui pelo Espiritismo, que fazem esses atendimentos? Mas simplesmente são manipuladas energias junto com os irmãos espirituais, que servem aqui de instrumentos para que a coisa aconteça. É uma coisa, vamos dizer assim, de certa forma, até simples que acontece. Mas aí, quando fica nessa questão do fantástico, do maravilhoso, nossa, aquilo que aconteceu, né? E muitas pessoas utilizam-se disso até má fé, né, para chamar as pessoas para determinados locais, mas não é esse ponto que a gente quer tocar agora. É exatamente no ponto aqui dessa frase que o Pradaz traz para a gente, essa humildade toda e esse reconhecimento dessa limitação.
de que não depende só dele, não depende da minha vontade. Porque, por exemplo, aqui, se dependesse de mim, de nós aqui da FREBEM, todo mundo entrava por essa porta e já saía daqui todo mundo bem, saudável, curado, sem nenhum problema. E até nós. E até nós, né? Porque nós, né? Nós vivemos em constante tratamento. Todos nós, que somos o quê? Enfermos da alma. Não temos a necessidade de passar sempre por esse processo e estar se atualizando. Ele demonstra também a fé e a paciência, porque ele fala que ela orienta para aquela pessoa que ela tenha fé e que ela espere. Porque às vezes a coisa não é assim, do jeito que a gente quer, no imediatismo. Quantos tratamentos às vezes são precisos para que a pessoa tenha alguma melhora? Às vezes nem tem tanta melhora assim, precisam de mais alguns atendimentos. E a gente vai percebendo. Não sei quem já faz aqui há algum tempo, quando a gente coloca as patologias dentro de um tratamento, às vezes você vai ver 3 tratamentos depois, tem umas patologias que estavam lá naquela primeira que não estão mais nessa outra. E às vezes a gente não percebe que esse benefício já aconteceu. Porque a gente às vezes foca só no problema que eu estou sentindo agora. Mas aquele eu já não tenho mais. Né? Já me livrei daquele problema. Hoje estou tratando outras coisas. E é assim realmente que acontece. Né? Tem uma época até que eu assisti uma palestra do Nazareno Feitosa. Ele é cearense, hoje faz parte da federação lá de Brasília, né? E ele dizia que esses processos de desobsessão, né? Você quando tira ali, faz um tratamento, retira ali uns 10 irmãozinhos que estão ali perturbando você, opa, você sai e está mais leve. Aí a espiritualidade olha assim e diz assim, né? Agora ele já está tranquilo, vamos mandar aquele restante que está faltando aí, está faltando mais um bocado daquela parcela. Pode ir lá, galera. Pum! Aí, fora os que a gente atrai, né? Porque a gente tem muito comprometimento nas vidas passadas. E não só é suportado aquilo, né? Que os nossos ombros aguentam. Então, a coisa vem devagarzinho. A gente está sempre em tratamento. Tudo vem no seu tempo. Né? Tudo vem no seu tempo. Então, quando a gente vai desenvolvendo essas questões da fé, da paciência, da resignação, a gente vai passando por esses processos com muito mais tranquilidade, com entendimento de tudo que está acontecendo. O que é que o texto traz para a gente mais? Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Nós aqui, eu acho que conscientemente, todo mundo quer ficar curado logo do corpo, né? Ninguém quer sentir dor. Só que aqui ele expande a nossa visão para a questão da alma. E segue. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas. E talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa de vossa abnegação. Então, quando a gente se preocupa com a cura do nosso espírito, da nossa alma, e muitas vezes essas dores, esses problemas, eles vêm para isso, eles fazem parte dessa cura, fazem parte do tratamento. Como assim, Cláudio? A gente vai ver aqui sobre essa lei de causa e efeito, as consequências de uma plantação equivocada do passado. Então, deixa bem claro aqui que o nosso foco, ele deve estar, a nossa prioridade deve estar voltada, mesmo enquanto encarnados, para a cura do nosso espírito. Esse é o foco. Então, porque, afinal de contas, todas as dores da alma, elas não só se refletem no corpo, mas é de onde tudo se origina. É dali onde vem toda a gênese dos problemas. E a gente vai entender um pouco mais. Vou tentar ilustrar aqui para a gente como é que essas coisas acontecem, essa complexidade. Porque o que é essa alma? Por que a gente tem que curar a alma? Kardec nos trouxe essa definição, falando sobre essas 3 partes, vamos dizer assim, essenciais do corpo humano. Né? Kardec fala para a gente, deixa eu ver aqui a lupa, né? Do corpo físico, o espírito, e ele trouxe para a gente essa perspectiva do perispírito. Kardec trouxe até aí. Então,
Ele disse que anuala três coisas. O corpo, ao ser material, ele tem uma analogia diretamente à questão animal, né, do corpo físico, que é ver pelo princípio vital. Então, essa questão também a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no item 6. A alma, ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo. Né? O que é a alma? É o espírito encarnado. Isso está lá também no Livro dos Espíritos, onde ele explica exatamente isso. Quando você morre, ele volta a ser um espírito. E o perispírito, que é aquele que intermedia, vamos dizer assim, que é um envoltório semimaterial desse espírito, que ele vai dar forma. Só que nós não paramos por aí, isso vem, né, de há muito tempo já, e hoje nós estudamos aqui na nossa casa, né, essa questão dos 7 corpos. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico. Aí, nossa, alguém pode pensar assim, mas isso é uma palestra espírita, né? Falando de corpos sutis, Allan Kardec não deixou, né, nada escrito, né, sobre isso. E assim nós caímos, muitas vezes, né, no mesmo erro, que nós mesmos, às vezes, criticamos irmãos de outros segmentos religiosos com suas ortodoxias, vamos dizer assim, né? Presos muito ali à letra que mata e não ao espírito que vivifica. Então, para tentar ilustrar mais isso aqui, para a gente entender melhor o que eu estou querendo dizer com essa fala, a gente vai lá para o Livro dos Médiuns. E lá o próprio Kardec diz o seguinte: a medicina, não considerando senão um elemento material ponderável, priva-se na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação, né? Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão do físico, do científico e tal. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. Então, se a gente passa batido, se a gente não observa, Kardec ele não deixou uma coisa definitiva, afinal de contas, o espiritismo ele é o quê? Alguém poderia dizer? Evolucionista, né? As coisas evoluem, elas não ficam estagnadas, ela continua. Então, aqui está na segunda obra da codificação, que é o Livro dos Médiuns, né, ditada por Allan Kardec. Ela foi lançada em Paris exatamente no dia 15, e lembra o resto? De janeiro de 1861. Né? Então, ele disse, até agora, em 1861. Só que de lá para cá, muita coisa já aconteceu. Muita água já passou debaixo da ponte. E, de certa forma, essa fala dele faz com que a gente fique curioso para procurar e aprender um pouco mais. Então, isso tem sido feito, né? E aqui a gente consegue verificar de uma forma mais ampla. Deixa eu ver agora se eu trago aqui a lupa, para quem não estiver vendo direitinho, né? Que aqui tem os corpos, né? Então, a gente vai ver que o perispírito, o que é que... Aqui, ó, espírito, corpo físico, e desses corpos, o que está contido no perispírito? O corpo búdico, o mental superior, o inferior, o corpo astral e o duplo etérico. Então, essa subdivisão, esse entendimento, ajuda você a entender, né, muito melhor essas questões. Está aqui corpo físico, aqui faz parte do espírito, e vai se subdividindo. Então, quando você desencarna, você perde esse corpo físico aqui, você perde o corpo físico, junto com ele, o duplo etérico. Né? Está aqui, ó. E aí, o que chamam muitas vezes de segunda morte, né? Aí você já vai perder o corpo astral e o mental inferior, vai ficar só nos espíritos elevados, o mental superior, o búdico e o átmico. Então, claro que isso aqui é uma questão para estudos mais aprofundados em cursos que a casa vai oferecer, já ofereceu e vai oferecer em breve, né, para entendimento, para trabalhadores, porque nos nossos trabalhos de desobsessão, nós tratamos também alguns desses corpos. Né? Então, só para a gente fazer um resumo aqui bem rápido, corpo físico, acho que não precisa dizer, todo mundo sabe o que é o corpo físico, né? É esse jumentinho de carregar a alma aqui, como dizia o Chico Xavier, né?
podemos ver, tocar, pele, células, etc. Então, como eu estou dizendo aqui, não é um estudo sobre isso, só para a gente dar uma verificada. O corpo etérico pode ter outros nomes, o duplo vital, o duplo etérico, o lastro do psicossoma. É uma cópia energética do corpo físico. Quando o corpo físico morre, já falei, ele também, né, ele deixa de existir. Ele serve também como filtro do perispírito e do corpo carnal. Ele vai absorvendo, vamos dizer assim, de certa forma, né, absorve energias recebidas, vitalizadoras, entre outras coisas também, para, vamos dizer assim, ativar contra as doenças. O corpo astral, né, esse daqui é aquele que no final, né, do nosso tratamento aqui, quando a gente vai fazer aquela dinâmica, lembra que a gente vai lá para o jardim do Hospital Maria de Nazaré? É o corpo astral que vai. A gente continua sentadinho aqui na cadeira. Só que esse corpo astral, ele vai lá para o jardim. Por isso que muitas médias conseguem enxergar todo mundo lá, sendo atendido, a característica das pessoas que estão lá, umas vê as outras, todo mundo lá, só que desdobradas, é o que chama de viagem astral. Que isso acontece de forma natural todas as noites quando nós dormimos. Todas as noites, ao dormir, acontece esse desdobramento. Muitas vezes você lembra das coisas que aconteceram através dos sonhos, muitas vezes não. Tem pessoas que têm dificuldade de lembrar. Então, é isso. Mental inferior. Mental inferior, ele se estende além do corpo astral, é composto de substâncias ainda mais finas, associadas a pensamentos, processos mentais, entre outras coisas. Só destaquei aqui, mas eu não vou ler isso tudo para vocês, tá? Fica para um momento realmente de estudo. O mental superior já é o abstrato, ele elabora a estrutura dos princípios e ideias abstratas, buscando a síntese e conclusões que definirão as ações do indivíduo. Então, vocês veem que eles têm cada um seus papéis, eles aparecem, as sensitivas conseguem ver, né, esses corpos, telas lúdicas, está prejudicada, se não está, que tratamento precisa, qual é a parte do corpo que está mais prejudicada, onde vai receber mais atenção, tudo isso consegue ser visto nos atendimentos também. O corpo búdico, né, o corpo búdico aqui é como se fosse aí o HD, onde ficam todas as informações, todas as vidas, né, daqueles que já estão ali, vamos dizer, corroborando, né, para esse nosso processo evolutivo. E, por último, o átmico, né, que é o espírito, semente, motor da vida, imortal, consciência pura, e por aí vai, né? Então, vai chegar um momento em que nós chegaremos somente a essa luz, que realmente é o espírito, quando nós tivermos mais a necessidade da utilização desses corpos que a gente viu agora, esses corpos mais densos, à medida que nós fomos evoluindo, como nós estudamos, inclusive, no sábado, a questão dos mundos habitados, né, dos planetas angelicais, dos planetas, né, puros ali, felizes. Então, é esse tipo de espírito já que vive nesses locais. Voltando para cá, só para ilustrar novamente, para a gente relembrar, exatamente esse estudo dessas questões, quando você trabalha nesse passe, dessas curas, tudo isso aqui é trabalhado dentro desse processo. Voltando para o texto, mais uma vez que eu estou aqui numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos. E eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Como assim? Bem-aventurados quer dizer felizes, né? E aí, o que ele quer dizer com isso? Ser feliz por ser privado da visão? O que seria expiação? Bem-aventurados felizes da expiação. Bem, a expiação está diretamente relacionada à lei de causa e efeito, ou da semeadura, como quer dizer. Então, quando uma pessoa comete erros, especialmente aqueles que prejudicam outras pessoas, ou seja, até a nós mesmos, né? A expiação, geralmente, ela envolve algum tipo de sofrimento, seja ele físico, seja espiritual, seja emocional. Ele tem a finalidade de promover uma regeneração do espírito, de nós, essa oportunidade, eu chamo de oportunidade. Então, o sofrimento, na verdade, ele não é visto aqui como uma punição.
mas como uma forma de aprendizado e que a gente possa ali despertar, né, para valores mais elevados. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de expiação para a gente poder entender melhor porque é que ele disse isso. Doenças e limitações físicas. Algumas doenças ou deficiências podem ser formas de expiação, permitindo que o espírito repare abusos cometidos contra o próprio corpo ou contra outras pessoas. Você se alimenta mal, não cuida do corpo, ou mesmo, né, num ato extremo, tira a própria vida, isso gera consequências. Você tem que passar por expiações, inevitavelmente. E o que você faz também com as outras pessoas, seja com pensamentos, seja palavras, nos atos concretizados, de todas as formas acaba gerando consequências, né? E aí surge depois, né, doenças e limitações físicas. Sofrimento moral. Situações de grande dor emocional, como perdas, traições ou solidão, podem ser expiações que ensinam ao espírito o valor do amor, do perdão e da humildade. Então, muitas vezes a gente acha que está perdendo, né, as coisas, na verdade, tudo aqui é emprestado, a gente sabe disso, né? É o corpo físico, ele é emprestado para a gente vivenciar esse período aqui na carne, assim como tudo que tem ao nosso redor. Tudo que é material está emprestado para a gente, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, essas questões emocionais vão trazendo. Ah, eu fui traído. Quantas vezes a gente vê nos atendimentos? Pode ter certeza que você traiu em outras vidas também. Simplesmente é a colheita de uma plantação. Aí vem aquela história do escândalo que nós vimos na semana passada, né? Ai daquele que cometeu o escândalo é necessário. Então não é porque então eu vou trair agora porque eu também fui traído. Quem já ouviu falar isso agora, nessa vida atual? Eu estou só aqui fazendo isso porque fulano me traiu, então eu vou fazer também. Né? Só que isso já vem de muitas vidas. Então não é necessário que a gente faça a mesma coisa, porque quem acaba se comprometendo é aquele que está fazendo agora nesse momento e causando problemas e gerando sofrimentos morais para o futuro. Condições de vidas difíceis. Então, as pessoas são marcadas por pobreza, injustiça, opressão, podem ser formas de expiação, para que o espírito aprenda a valorizar o que realmente importa e desenvolva virtudes como a paciência e a resiliência. Já contei essa história outras vezes, daquela pessoa que era muito importante no passado, que na verdade estava naquela rua pedindo esmolas, e aquela rua onde ele pedia esmolas tinha o nome dele na vida passada. Mas era uma pessoa respeitada e tudo, só que fez mau uso, e aí veio umas condições bem humildes, né? Com essas vidas marcadas pela pobreza, exatamente para poder passar por essa expiação e resgatar. E aí Curadários diz o seguinte: lembrai-vos do que o Cristo disse, que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa da vossa perdição. A gente vai trazer umas reflexões ainda, dá tempo, sobre essa questão, né, do olho, dessa moça que está cega e tudo. Mas é importante que a gente saiba, talvez até essa fala fosse mais à frente um pouco, mas eu vou destacar logo ela aqui. É importante que a gente se lembre o seguinte: acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre a multidão de pecados. Primeira Epístola de São Pedro, do 4 ao 8. O que isso tem a ver com essa história? Provavelmente vai vir aqui falando sobre a questão da lei de talião, né, que você tem que pagar na mesma moeda, aquela história toda. Mas aqui está sendo dito que o amor cobre a multidão de pecados. Vamos entender um pouco mais sobre isso à frente. Continuando o texto do Evangelho. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de um desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive na contemplação e de amor?
Quer dizer, essas delícias, essas coisas maravilhosas, é lá, no plano astral. Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Então, se a gente soubesse, né? Esse texto aqui nos convida, vamos dizer assim, a uma introspecção bem profunda, vamos dizer assim, sobre a natureza da verdadeira visão e da verdadeira felicidade, que é diferente dessa que a gente consegue ver com os olhos físicos. Isso está muito além disso, é com os olhos da alma, com os olhos espirituais, né? Então, de certa forma, sugerem que a nossa cegueira é uma forma metafórica de contar essa história, né? De que não é com esses olhos aqui. Vamos entender mais. Ó sim, bem-aventurados o cego que quer viver com Deus, mas feliz que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto para fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente um anjo tenebroso que conduz à morte. Ele não está querendo dizer aqui com isso, pessoal, que a gente deve pegar ali e furar nossos olhos para que a gente não possa mais ver nada. Entendeu? Isso aqui é questão do que a gente vê, como a gente filtra aquilo que passa pelos nossos olhos. Né? Ele desafia a gente aqui a reconsiderar nossas noções de visão sobre o que a gente está vendo. Né? É como se fosse tipo uma parábola, tentando mostrar para a gente esses caminhos. E eu vou ver se eu consigo ilustrar melhor aqui. Quais são essas quedas que a gente pode ter através da nossa visão? A atração pelas riquezas e bens materiais, inveja e cobiça. Ao ver pessoas com bens materiais, riquezas ou com estilo de vida luxuoso, podemos sentir inveja e cobiça. Esse desejo de possuir o que os outros têm pode nos desviar da simplicidade e da humildade, valores fundamentais para o crescimento espiritual. Tem pessoas que, mesmo na sua simplicidade, na sua humildade, elas podem ver quantas pessoas e carrões e pessoas passando que não vão sentir inveja, porque são pessoas que já são felizes, não precisam de coisas, nem são apegadas. Então, essas pessoas é como se elas fossem cegas para essas coisas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é preciso furar o olho, mas simplesmente ter uma percepção diferente. O que nos torna cegos para isso é o que a gente sente diante das coisas que a gente vê. Então, principalmente hoje, de momentos em que a gente vive redes sociais, em que a gente vive passando, em que as pessoas estão sempre postando as suas alegrias, suas felicidades, suas festas, suas viagens, suas conquistas, e o que faz com quem está olhando? Como é que eu me sinto diante daquilo? Para mim está tudo bem? Eu estou feliz com a felicidade do outro? Eu sou cego para isso tudo que está acontecendo. Deu para entender? Vamos lá. Aparências e estéticas, vaidade e orgulho. A visão de corpos perfeitos, beleza física ou moda pode alimentar a vaidade e o orgulho. Isso pode nos levar a valorizar mais a aparência do que o caráter. E a buscar reconhecimento e validação externa, ao invés de focar no nosso desenvolvimento e virtudes interiores. Quem lembra lá do livro do André Luiz, acho que é Missionários da Luz, que a mulher pede para vir feia, né? Na sua programação reencarnatória, ela pede como prova vir feia, exatamente para não chamar a atenção e não ter que passar por essas provas, né, do orgulho, da vaidade, dessa coisa toda, né? E enquanto aqui a gente busca isso de todas as formas, né? Quem está aqui na carne quer ser a pessoa mais linda, sente, nossa, que pessoa linda, maravilhosa, perfeita. Que bom, se a pessoa conseguir ser tão bonita por dentro e por fora, né? A gente está caminhando para isso. E é assim que são realmente os seres iluminados, são belos. Então, eu sempre costumo até dizer isso, você quer ser realmente uma pessoa linda, maravilhosa, seja uma pessoa boa. Que a cada momento que passa,
essa luz vai transparecer e você vem cada vez realmente mais belo. Então, mais, ciúmes e desejo sexual. A visão de uma pessoa atraente pode despertar ciúmes, desejo sexual ou possessividade, sentimentos que podem gerar conflitos, traições, sofrimento. Esses sentimentos podem obscurecer nossa capacidade de amar de forma pura e altruísta, distorcendo o amor em posse e controle. Então, aqui é uma parte também que é quase que cultural, essa questão de pode tudo, de o homem podia antigamente, hoje em dia a mulher, né? Nessas festas, todo mundo fica com todo mundo, né? Principalmente quando tem essas coisas. Desejo, você olha, é diferente você muitas vezes olhar e achar uma pessoa bonita, corpo bonito, belo, e outra coisa você olhar e desejar. Muitas vezes você não fala, você só pensa, né? E isso acontece com todo mundo, de um jeito ou de outro. Então, é esse tipo de visão que a gente tem sobre as coisas. Inferioridade ou superioridade. Ao ver as conquistas, habilidades ou talentos dos outros, podemos nos comparar e sentir inferioridade. Ou, ao contrário, superioridade. Comparei com a pessoa, eu sou melhor do que ela, eu sou muito mais inteligente, o meu carro é melhor do que o dele, eu estou aqui, ele não pode estar. Da mesma forma que a pessoa pode olhar, né? Costuma olhar geralmente para cima e dizer assim, poxa, fulano tem isso, eu não tenho. E aí você já automaticamente desperta a inveja. Nossa, fulano é tão bom, sereno, tem paciente, até nisso. Já teve tratamentos aqui que foi tratado pessoas que estavam com a energia da inveja sobre a outra pessoa, só que ela ama a outra pessoa, gosta dela, mas foi de forma involuntária o sentimento. E é por isso essa fala, que essa visão pode nos comprometer. Mas não devemos ficar preocupados com isso também, porque faz parte desse processo que nós estamos aqui, é um estudo, é uma orientação para que a gente aprenda e vá mudando gradativamente para se tornar essa pessoa melhor a cada dia. A gente não pode se exigir tanto assim a ponto de dizer, nossa, eu não consigo isso, eu tenho que furar meu olho porque eu não consigo. Não é assim. Nós estamos aqui encarnados num processo de aprendizagem, nas carteirinhas iniciais do ensino, sujeitos a essas questões. E o que me ocorreu agora, o que vem, que é o verdadeiro espírito? Aquele que vem os problemas, as tentações, mas você não se deixa arrastar por isso. Você muda o pensamento. Você vê, opa, muda. Então, orar e vigiar, e faz parte desse processo, para que a gente não carregue culpas, né, que seja um fardo pesado. Jesus não disse que seria um fardo pesado, para que seja leve, para que a gente possa ter uma vida suscetível, claro, a erros, mas que a gente esteja olhando para os acertos, buscando sempre eles. Isso faz parte do processo, a gente tem aprendido muito com tudo isso. Então, e agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Recuperaria a visão, e aquela visão faria com que ela cometesse o equívoco que fez que ela tivesse vindo dessa forma de novo. Então, para ela, nesse caso, é a cura, é a oportunidade dela passar sem aquele problema que fez com que ela caísse na vida anterior. Então, tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas em teu turno, ora, e sobretudo medita em tudo que acabo de te dizer. Então, é para que a gente possa refletir. Às vezes a pessoa chega e já quer ficar curada no primeiro tratamento, ao chegar na casa espírita, não consegui, seja aqui, seja onde for. Nós vivenciamos um processo constante, vivenciando uma cura gradativa. E aí, é claro que em alguns momentos tem um merecimento, tem cirurgias espirituais, como minha mãe já fez, meu filho já fez, eu já fiz, em que a gente teve um resultado praticamente quase que imediato. Já tiveram outros tratamentos que demoraram alguns anos até, e chegaram.
né? Permita-me falar essa coisa pessoal. Já tem outros casos que a gente continua em tratamento, contínuo fazendo. E temos a necessidade das curas também, né? Então, ele encerra falando, antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Então, ele abençoa todas as pessoas. É dessa forma que a gente passa essa mensagem para vocês. Mas só para a gente conhecer um pouco mais, aqui foi em Paris, 1863, São João Maria Vianney, também conhecido como Curadades, foi um sacerdote católico francês, nascido em 1786. Sua história inspiradora e seus ensinamentos espirituais continuam a impactar inúmeras pessoas ao redor do mundo. Então, ele estudou secretamente na época da Revolução Francesa, em torno ali de 1815, ele tornou-se um pároco, né, lá em Arles, por isso é Cura d'Ars, né, nesse local chamado Arles, uma pequena paróquia onde as pessoas tinham uma grande indiferença à questão religiosa, sobre a religiosidade, né, e com o tempo ali, a sua dedicação, né, a vida espiritual, ele se dedicava muito à confissão, a ouvir as pessoas. E é tão interessante essa história que vem de encontro àquilo que a gente, né, que a gente costuma falar aqui. Ele acabou reacendendo a fé naquela comunidade que não existia mais. Porque à medida que as pessoas foram desabafando, o que é a confissão? Ele chegava a se dedicar quase que 18, 16 horas por dia a ouvir as pessoas. Elas desabafavam e se sentiam melhores. Porque elas estavam contando ali os seus pecados, vamos dizer assim, e isso faz com que as pessoas se sintam bem. E ele evangelizava as pessoas. Então, foi através desse papel, claro que ele, né, não foi fácil, né, tudo isso que ele passou, teve muitas dificuldades, oposição, inveja, mas essa confiança em Deus fez com que ele superasse tudo isso. Então, a Igreja Católica o canonizou em 1925, foi nomeado padroeiro, né, dos párocos. Mas aí vem cá, para ser canonizado, não precisa ter realizado milagres, né, assim que a gente aprendeu, né? É tão interessante que ele não fazia curas, como a gente percebe, físicas nas pessoas, mas ele curava espiritualmente as pessoas. E isso foi reconhecido, né? É bacana ver esse reconhecimento, né, da igreja com relação a ele. Mas como assim, Cláudio? Ele é da igreja, como é que ele está aqui no centro espírita e tal? Quem faz essas divisões somos nós. Lá do outro lado não tem isso, né? São seres realmente de luz, a igreja chama de santo, nós chamamos de seres de luz. A diferença é essa. Lá na Umbanda já são entidades e tudo que aparecem de outra forma diferente, nesse sincretismo religioso que acontece, mas são os mesmos seres de luz que estão lá do outro lado, né? Então, Curadades, lá do outro lado não tem religião, existe religiosidade. E tem, de certa forma, quando os espíritos estão muito apegados, eles vão para colônias de evangélicos, colônias de católicos, colônias, mas isso é claro no primeiro momento, espíritos que ainda precisam aprender e se desenvolver. Então, para poder não tomar assim, um impacto muito grande, eles são acolhidos, né, por espíritos das suas mesmas características para poderem aprender. Mas lá eles já estão, por mais que estejam caracterizados, muitas vezes, como pastores, esses já desenvolvidos, eles já têm um entendimento sobre reencarnação, sobre tudo e tal, estão ali para fazer aquele acolhimento. Então, é sobre isso que a gente está falando. Então, era basicamente essa a mensagem. Eu vou só passar aqui no final aqui essa nota que foi deixada depois da fala de Curadades, né? Tem uma nota, diz o seguinte: quando uma aflição não é consequência de atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. Isso aqui nós vimos no estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça das Aflições, causas atuais e causas anteriores das aflições. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que, entre a falta e a pena, haja sempre correlação. Se sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, coloca-nos, entretanto, sobre o caminho, dizendo:
Quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou, mas não na mesma proporção. É sobre isso que eu estou falando daquela frase lá atrás. E aqui continua. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ela causa de queda. Pode ser também que foi a causa da perda da vista de outro, né, numa outra pessoa. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados e etc. São muitas as... Não dá para determinar. Foi por causa disso. Então, suporta a pena de talião. É aqui que eu não concordo nessa parte dessa nota, porque não é olho por olho, dente por dente. Ficou muito claro para a gente que o amor cobre toda a multidão de pecados. Então, nós temos inúmeras histórias de pessoas que fizeram determinadas coisas em uma vida, se arrependeram, até no plano espiritual, e vêm com a missão de ajudar, e aqui, cumprindo a sua missão, não precisa passar por aquele mesmo processo que ele fez com o outro. Né? Resumindo aquela história daquele cara que era vizinho, que eram, né, confidantes, vizinhos de terreno, até parentes, e brigaram por causa de um espaço pequeno de terra, o outro pegou e cortou o braço dele completo, aqui, né, uma foice, e assim ele trouxe esse comprometimento para outra vida. Quando chegou nessa vida, ele não lembrava, né, como diz aqui, você esquece o passado, e aí ele, durante um trabalho, né, na metalúrgica, arrancou o dedo mindinho dele, foi decepado o dedo mindinho. Ele já tinha 40 anos de trabalho espiritual, ajudando as pessoas e tudo. E ele ficou, poxa vida, por que aconteceu isso comigo e tal? Quis lamentar sobre essas questões. E aí veio um espírito na reunião mediúnica e falou, meu irmão, na vida passada você fez isso, isso e isso. Nessa vida, devido aos seus trabalhos, em vez de você perder o braço, você perdeu só o dedinho. Então, isso aí fica claro para a gente, essa correlação, né, de que a lei de talião ela não existe, mas sim a lei de amor e de caridade. Ela cobre realmente toda a multidão de pecados. Então, é com essa fala que eu gostaria de encerrar, né, a nossa fala de hoje, né, para que a gente possa partir aqui para a nossa dinâmica, ok? Vou só aguardar o encerramento da gravação e depois as pessoas podem, quem quiser participar, participe.